Oi pessoal, eu sou a Ingrid Facundo, sou pedagoga pela Universidade Federal do Ceará e hoje eu vou trazer uma temática, que tem tudo a ver com o que está acontecendo no nosso país e no mundo, que muito se fala sobre a economia, sobre a saúde, mas e a educação? Como fica a educação nesse contexto de pandemia? Eu coletei alguns depoimentos, de profissionais da educação, de pais e alunos em relação a isso. Então eu vou estar aqui trazendo esses depoimentos e refletindo sobre eles. Mas antes de trazer esses depoimentos, eu resolvi falar sobre como está sendo a minha experiência. Eu trabalho numa escola pública, especificamente em uma creche, que atende do infantil 1 ao infantil 3, e como está sendo esse nosso trabalho. Bom, nós recebemos orientações da Secretaria Municipal de Educação de Fortaleza em relação a como deveria ser esse trabalho. A orientação que a gente tem é de que esse trabalho seja leve, que mantenha esse vínculo entre a escola e a família. Então, a gente tem buscado fazer atividades, não são aulas, videoaulas, mas buscar atividades que sejam possíveis de ser realizadas no contexto familiar, atividades que resgatem as brincadeiras tradicionais, por exemplo, atividades que contribuam para que as crianças mantenham a rotina em casa. Não quer dizer que elas vão realizar tudo que realizam na escola, não é isso, mas que mantenham uma rotina, que os pais tenham atenção com a hora do sono, que os pais tenham atenção com a alimentação e principalmente com a higiene dessas crianças, Então a gente propõe momentos entre as famílias que sejam favoráveis a isso. E assim, gente, vale ressaltar que nesses momentos, que são difíceis e desafiantes, tanto pra gente, quanto pros pais, quanto pras crianças, enfim, para todo mundo. Então, uma atividade que eu propus, por exemplo, para as crianças do Infantil 3, foi que eles gravassem, registrassem da melhor forma possível, da forma mais acessível, tanto para as crianças quanto para os pais. Poderia ser em forma de vídeo, de foto, de relato, por áudio, por desenho, por pintura, enfim, da maneira que eles optassem, que registrassem como se fosse um diário de memórias positivas, Eles vão resgatar, desde que se iniciou esse isolamento social, memórias positivas desses momentos, porque é importante que a gente mantenha essa positividade, apesar de tudo isso que está acontecendo, para que a gente consiga encarar da melhor forma essa situação. Portanto, é importante que a gente explique para as nossas crianças que essa é uma situação temporária. A gente tem que evitar o pessimismo, porque ele impede a percepção de novos cenários. Você pode, enquanto professor, propor uma atividade em que as crianças e suas famílias relatem o que elas mais têm gostado de fazer, em casa, o que elas têm feito, como elas têm lidado com essa situação de maneira positiva. Essa é uma das propostas de atividades que eu acho bem interessante, e que você pode fazer também ao decorrer desse trabalho. Não só uma atividade só, não é só um momento, mas sim um diário de memórias positivas. E fica aí a dica. É essa forma que a gente está trabalhando, tá? A gente não está usando nenhuma plataforma específica, senão o próprio WhatsApp, em um grupo com as famílias, e a partir daí a gente tem essa interação, com as famílias. A gente tem o dia de planejamento, a gente tem o dia de encaminhar as atividades, de interagir com as famílias e, enfim, tudo isso é registrado, tudo isso é documentado, porque é o nosso trabalho, a gente se mantém na ativa. Isso foi um pouco de como está sendo a minha experiência. Eu quero frisar aqui que o nosso trabalho não está sendo tão difícil porque a gente buscou trabalhar da maneira mais simples e mais acessível para os pais, Ainda assim, a gente percebe que não há a interação que a gente quer, de todos os pais. São muitos fatores, que a gente tem que analisar, que tem pais que só têm acesso à internet no trabalho, então a gente tem que respeitar essa realidade também. Não devemos cobrar uma resposta imediata dos pais, da mesma forma que eles têm que entender que a gente não tem que estar 24 horas disponível, para estar respondendo mensagens, enfim. E a gente busca essa interação, mas também não torna esse trabalho algo difícil e algo obrigatório, algo,
Então, pessoal, agora falando sobre os depoimentos, né, que eu recebi, eu fiz uma busca no Instagram, no Facebook, através das lives que eu assisti também de profissionais da educação e percebi que as pessoas necessitam falar sobre isso, né? Tanto que as pessoas que me relataram como está sendo a experiência delas, falaram que estavam muito gratas por isso, porque elas precisavam disso, elas precisavam desabafar, na verdade, sobre como está sendo para elas, porque infelizmente para a maioria das pessoas que me contaram, né, como está sendo isso, falaram que não está sendo fácil, infelizmente. Vou trazer aqui algumas falas, né, alguns relatos, e aí a gente vai conversar sobre isso, tá? Eu espero que vocês também comentem nesse vídeo o que é que vocês acharam, o que vocês pensam, como está sendo para vocês também, tá? As pessoas relataram que tem sido um momento desafiante, né? Um momento diferente, tem muito o jogo aí da tecnologia, né? Da educação à distância. Então, a gente precisa entender que nas faculdades de educação não tem uma formação tão específica para o ensino à distância, né? Para a educação à distância. Então, realmente é um momento desafiador, que a gente tem que pensar que não é necessário criar tantos conteúdos, né? Tendo em vista que a gente já tem muito material aí interessante de ser trabalhado, materiais bastante didáticos, inclusive. Não digo que a gente vai se omitir de pensar de acordo com a realidade da nossa turma, mas também não quero dizer que a gente tem que se cobrar completamente disso, né? Tendo em vista que a gente não tem uma formação que realmente dê suporte para esse trabalho, né? Que realmente seja 100% favorável para esse contexto em que a gente está vivendo. Não se cobrar de forma que você adoeça, né? Mais do que a gente já adoece aí nas escolas. E também não se desesperar, né? Você tem aí a ajuda de seus colegas, tem colegas que certamente têm mais contato aí com a tecnologia, então busque esses amigos. É importante que não haja essa cobrança massiva dos professores nesses momentos, né, de algo que é totalmente novo para o professor. Há necessidade de envolvimento dos gestores, da iniciativa pública, da iniciativa privada, de políticas públicas, de investimentos na formação docente. Portanto, é um trabalho que não se restringe apenas aos professores, mas a todos, sem exceção. Outra questão que eu tenho pensado é sobre as atividades que estão sendo propostas, né? Tem que ter cuidado de não estar tornando esse momento tão mecanicista, né? Então, a gente tem que buscar atividades que realmente sejam significativas para o momento atual, né? Para a realidade da nossa turma. Alguns professores comentaram que os alunos não têm autonomia. Os alunos têm perguntado se pode passar uma atividade para o caderno, se pode copiar isso ou aquilo. Gente, busquem dar mais autonomias para os alunos. Eles ainda estão muito nessa de só faço isso se o professor deixar, se o professor falar. Então, busquem trabalhar isso também, né? Deles buscarem se organizar nesses momentos da forma que eles acham melhor. E não como você, professor, tem que falar como tem que ser feito. Isso certamente vai contribuir para que esse momento seja mais tranquilo. Agora, falando dos pais, eu vi relatos de alguns pais comentando que os filhos têm que estar obrigatoriamente em um horário definido, né, pela escola. Aí eu já estou falando da escola privada. Por exemplo, tem crianças do 2º ano que tem que, e do infantil também, da educação infantil, que tem que estar obrigatoriamente, por exemplo, às 8 horas em ponto, online, no WhatsApp, respondendo por áudio, que está presente naquele momento. Gente, vocês acham que isso é necessário? Reflitam se é necessário que as crianças passem horas em frente a um computador.
porque realmente é cansativo, tá? Não só para o professor quanto para o aluno. Vamos pensar na quantidade de horas, o tempo dessa atividade. A gente tem que pensar também nas crianças que têm dificuldade de aprendizagem, nas crianças com deficiência, né? Tem que ter uma flexibilização dessas atividades para essas crianças, assim como acontece na sala de aula comum. Eu vi um relato muito triste, né, de uma mãe que falou que o seu filho está totalmente frustrado, né, e angustiado com essa situação, com essa cobrança, né, no caso da escola dele, porque ele não consegue realizar a atividade, a mãe, os avós não conseguem auxiliar, porque não são formados, né, em pedagogia, então eles não têm essa obrigação de fazer o trabalho que o professor que está preparado de fato para mediar, né? Eu trouxe um pouco desses relatos, né, da educação básica. Então percebi que aqueles professores que têm mais convívio ali com as tecnologias têm tido mais facilidade, enquanto aqueles que nunca tiveram contato, né, com esse tipo de educação à distância realmente estão tendo dificuldade, né, em decorrência da falta de formação para isso, dificuldade de acesso à internet, de uma boa conexão. Também em questão da segurança, né, nessas plataformas. Infelizmente, algumas plataformas recebem ataques cibernéticos, né, como o caso do Zoom, que está sendo muito usado, mas não é totalmente seguro. O único relato positivo que eu recebi foi de uma colega que atua no ensino de língua estrangeira, né, do espanhol. Na verdade, ainda assim, comentou sobre uma certa dificuldade em uma determinada plataforma, mas que logo isso foi resolvido, né? Então, ela, inclusive, concordou comigo que devido a seu ensino de uma língua estrangeira, né, que no caso se predomina a comunicação, isso facilita o trabalho. Então observem, quando você já tem experiência com determinada metodologia de ensino, você certamente não terá tanta dificuldade quanto as pessoas que nunca tiveram essa experiência. É importante ressaltar que nós devemos ter essa formação. Não digo que a educação à distância deve substituir a educação na sala de aula comum, de forma alguma, não deve substituir o professor. Mas concordo e ressalto que é importante que a gente tenha essa formação, que a gente tenha investimento para isso, tá? Que a gente tenha políticas públicas que assegurem o nosso trabalho, que seja um trabalho de qualidade, né, e que atenda a todos. Nem todo mundo tem acesso à internet, nem todo mundo tem notebook, nem todo mundo tem celular. Certamente tem muita gente por aí que está alheio a essa situação, que está alheio à educação em si. É isso, eu acho que esse é um momento propício de se pensar e de se refletir sobre isso. E feliz Dia Internacional da Educação. Espero que vocês tenham gostado e que compartilhem aí com outros amigos e familiares, enfim, para que possam estar refletindo também sobre esses momentos e comentando aqui o que acharam, o que deve ser feito, enfim. Tchau!